Amados, é muito bom poder estar com vocês mais uma vez. Vamos fazer um pequeno estudo que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 10 a 15, onde vamos chamar de teste de fogo. O versículo 10 diz assim: Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Uma igreja é gente, não é edifícios. Embora o edifício possa ser lindo, útil e necessário na realização do programa que Deus deu à sua igreja, não era o que nosso Senhor tinha em mente quando disse em Mateus 16:18: Vou construir minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, é claro, se referia ao povo. E o que é notável sobre a igreja é que é um edifício em crescimento, que vai crescendo através dos séculos, feito de pessoas que, como Pedro chama, de pedras vivas, conforme está escrito em 1 Pedro 2,5, que são construídas para este poderoso templo de Deus. Um edifício, entretanto, é um símbolo muito bom para a igreja. Nosso Senhor está construindo a sua igreja, que ele começou no primeiro século, quando os alicerces foram lançados. Essa construção vem acontecendo, se estendendo ao longo dos séculos desde então. E agora, talvez, estejamos na fase final ou terminando a construção, que seria o telhado. Nós temos que continuar esta função sem mudar a estrutura básica chamada de alicerce, que é Cristo, a base para a nossa fé. O fundamento da nossa fé está em Cristo e somente em Cristo. Através das Escrituras podemos ver isso, conforme o versículo seguinte, que é o versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Cristo Jesus. Que edifício estranho essa igreja! Não é feito de madeira, nem de pedra, muito menos de vidro. É feito de pessoas como eu, como você. E consiste em uma união invisível entre pessoas visíveis. Portanto, em certo sentido, a igreja é tanto visível quanto invisível. Você pode ver a igreja porque o povo de Deus se reúne em um lugar. E ainda assim você pode não ver a igreja porque ela é composta apenas daquele laço espiritualmente trabalhado que nos une para compartilhar a vida de Cristo. Isso constitui a igreja. Essa união se manifesta de três maneiras distintas. Primeiro, podemos nos referir à igreja como a união total de todos os crentes de todos os tempos, tanto na terra quanto no céu, e há referências a essa igreja nas Escrituras. Paulo fala da igreja a esse respeito, principalmente em Efésios, onde você tem a imagem de todo o templo de Deus no qual Deus habita. Então, é claro, a manifestação dessa igreja como a congregação local. Estamos nos reunindo hoje de forma virtual, e não em templo físico como era de costume, mas ao mesmo tempo com o mesmo propósito e como igreja de Deus. Nossos irmãos de idioma hispânico se reúnem da mesma forma em outro dia e horário, também como igreja de Deus, assim como vários grupos dos lares. Somos parte deles, pertencemos uns aos outros. Somos todos uma mesma congregação e, no entanto, nos reunimos em momentos diferentes e formas diferentes e, às vezes, em lugares separados também. Nesse sentido, a igreja consiste em 2 ou 3 cristãos reunidos em nome do Senhor. Jesus disse: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles, dito lá em Mateus 18:20. Chamamos esses grupos de igreja porque é uma manifestação real desta extraordinária união viva
na qual o nosso Senhor está presente junto conosco. Cada congregação é esse tipo de igreja. Ainda mais com esta carta deixa claro, há um sentido em que cada crente individual entre nós é uma imagem daquela igreja. Sua pessoa, sua vida, suas doutrinas, seus ensinamentos, sua ressurreição, sua ascensão, seu retorno por meio do Espírito Santo para se tornar universalmente disponível entre nós, seu retorno vindo do céu em pessoa, tudo isto da parte de Cristo está incluindo como parte a fundação de Cristo. Os ensinos a respeito de Jesus nos foram dados pelos apóstolos, mas eles se concentram na pessoa do Senhor. Cada igreja que deixa de ensinar sobre Cristo e sua obra, sua pessoa e sua ressurreição, começa a se distanciar da fundação e logo se torna vacilante. Esta igreja vacilante se torna cheio de muitas formas de fraqueza e fracasso e finalmente desmorona e se desintegra e vira nada. Todo indivíduo que não está edificado sobre o alicerce de Cristo verá que sua vida está se desintegrando e falhando no final das contas. Portanto, nosso Senhor deve permanecer sempre como o fundamento da igreja. Nenhum outro fundamento pode ser lançado, diz Paulo. Esse é o fundamento, e é por isso que devemos manter Jesus no centro de todas as coisas. Na construção da Igreja de Cristo, todos nós trabalhamos uns com os outros. Em certo sentido, discipulamos uns aos outros. Ninguém é discipulador e a outra pessoa o discípulo, e assim por todo o tempo. Quando treino alguém como cooperador de Cristo, durante este discipulado, devo ter o objetivo em mente, que não demorará muito para que ele comece a discipular outros também, e em algum ponto virá me discipular também com suas próprias experiências com Cristo e, através do Espírito Santo, poderá fazer parte do meu discipulado. Ele terá percepções e compreensões das Escrituras de que eu também preciso, e assim começamos a construir na vida uns dos outros. Que obra maravilhosa que Cristo tem para nós através da sua igreja. A grande questão que Paulo levanta aqui é: o que vocês estão fazendo uns com os outros enquanto constrói a vida um do outro? Eles têm um efeito sobre você. Você tem um impacto sobre eles. Todos se deparam com esta grande questão aqui. Qual é o meu impacto? Com o que estou construindo? Que tipo de material estou colocando na vida de outra pessoa? Paulo nos dá as escolhas no versículo 12. Versículo 12. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, cada um de nós tem uma influência sobre outra pessoa no corpo de Cristo. Pode ser em nossos filhos, em nossos pais, em nossos amigos, em nossos companheiros, em nossas esposas, em nossos maridos. Estamos edificando sobre o alicerce que foi colocado em suas vidas. Com o que você está construindo? Essa é a grande questão. Existem dois tipos de materiais. Um é permanente, que é ouro, prata, pedras caras, preciosas. Quando ele diz pedras preciosas, não parece que Paulo se referia a joias como rubis, diamantes, esmeraldas, coisas desse tipo. A palavra realmente se refere àquelas grandes pedras de fundação esculpidas em granito ou mármore, que podem ser colocadas na fundação para erguer as paredes e completar o edifício. Eram pedras caras, porque exigiam muito trabalho de extração e muitas vezes eram trazidas de muito longe. A moldagem, o encaixe, no lugar onde deveriam estar, tudo isso era muito trabalho.
Isso é o que Paulo tem em mente. O que é característico de todos esses materiais é que eles resistem ao fogo. Ouro, prata e pedras preciosas são permanentes. Eles estão permanecendo, eles nunca falham. Eles não escorregam da fundação, não saem, não estão com a possibilidade de trincar, de rachar. Eles estão de acordo com a natureza da fundação. Tudo faz sentido. Os outros três, é claro, são exatamente o oposto. Eles são materiais altamente combustíveis, são madeira, feno e palha. E o que é isso? Bem, isso é algo muito temporário. A madeira pode formar uma estrutura impressionante, bonita, mas quando é atingida pelo fogo, não dura muito. Nós vemos a exemplo agora dos incêndios que estão acontecendo na Califórnia, Oregon e outros estados, que está sendo varrido tudo que é madeira, tudo que que pode ser consumido pelo fogo. O vento pode derrubá-lo, o fogo pode queimá-lo, ataques com instrumentos de metal podem cortá-los e destruí-los. Portanto, uma construção de madeira não é muito resistente. Esses são símbolos, mas a que se referem? Qual é o material permanente sobre o qual podemos construir nas vidas uns dos outros em oposição ao perecível temporário que logo passa? É sobre isso que Paulo tem falado em toda essa sessão. O permanente é aquela sabedoria secreta e oculta de Deus que ele disse ser decretada antes dos séculos para a nossa glorificação, como está lá em 1 Coríntios 2, na última parte, 2, versículo 7. E é revelada apenas pelo Espírito por meio das Escrituras. É toda a esfera de conhecimento sobre nós mesmos, sobre Deus, sobre o mundo, sobre a vida, sobre a história, aquelas percepções que só Deus tem, que são exatamente o oposto do mundo ao redor, portanto, são duradouras e permanentes. Se construirmos a vida um do outro com base nessa filosofia, o que construirmos resistirá ao teste do fogo. Mas, por outro lado, o perecível é a sabedoria do mundo, que está lá em Coríntios 2, versículo 6. Como Paulo a chama, sabedoria das palavras, as especulações e tradições, as filosofias mutantes dos homens. Logo você terá as especulações de homens crescendo nas filosofias da vida. Um contradiz o outro. Então as pessoas começam a especular sobre todas as coisas, os porquês, e alguém dirá, este está errado e aquele está certo, mas outro dirá, não, este está certo e aquele está errado, e logo você ouve todas essas vozes conflitantes de vários filósofos e opiniões diferentes e diz, não sei o que é certo. Não sei quem está certo. E essas se tornam as filosofias mutáveis e impermanentes que sempre estão mudando, sempre estão descobrindo algo novo, porque são transitórias e efêmeras dos homens. Se você tentar construir sua vida com base neles, todos desaparecerão da noite para o dia. Nada permanece, nada dura. Mas se por outro lado você ouvir a sabedoria de Deus, o que Paulo tem nos dito o tempo todo Deus ouve todas essas perguntas que os homens estão fazendo e Deus está dizendo na verdade, olha, se você me buscar de todo o coração e me ouvir, eu direi quem você é, eu sei quem você é, eu fiz você, eu sei para que você serve, eu sei para onde você vai, eu sei o que eu projetei para você, eu sei o que você pode fazer e como você se encaixa em meus planos. E se você ouvir, eu lhe direi. Você não apenas descobrirá quem você é, como também descobrirá quem eu sou e descobrirá que não poderá descobrir quem você é e até saber quem eu sou. Estou por trás de
todas as coisas. Eu trouxe as coisas à existência e todas as coisas funcionam dentro da minha vontade e propósito. Todas as coisas terminarão nos objetivos que eu estabeleci. Você pode se encontrar quando me encontrar. É isso que Deus está falando. É isso que Ele quer falar para você. O que dura? As percepções de Deus sobre o casamento, a compreensão de Deus sobre o que exige das pessoas para se tornarem uma só carne, como fazer, como obter os recursos disponíveis que tornam capaz de fazer até mesmo certas coisas que você não quer. Essa é a sabedoria secreta e oculta de Deus. Sem ela, os casamentos se desfazem, as igrejas se desintegram, se dividem, e as vidas individuais ficam frias, solitárias, desesperadoras, infelizes e miseráveis. Ao ler isso, você pode ver como Paulo descreve claramente essa sabedoria como ouro, prata e pedras preciosas. Talvez agora faça mais sentido, porque elas permanecem sólidas e seguras. O que Paulo está nos perguntando é: vocês que pregam e ensinam nessa igreja, incluindo eu, qual é a fonte do seu ensino? Você está entendendo esses grandes segredos de Deus revelados por meio do Espírito e você os reflete em seu ensino das doutrinas de Cristo? Você entende que o homem não deve ser exaltado e muito elogiado e se preocupar com status e títulos, graus, tradições, posições, rituais e coisas desse tipo? A palavra da cruz veio a você. A palavra que corta por baixo de toda a realização humana e a deixa de lado e te causa medo e tremor para tentar descrever o que Deus está pronto para fazer em nosso meio. Não o quanto podemos impressionar os outros com o que vamos fazer por Deus. Essa é a palavra de sabedoria. Esse é o ouro, prata, pedras preciosas. Isso é o que perdurará e edificará a igreja de uma maneira que durará de geração em geração. Você sabe realmente o que quer? Eu vou te dizer o que eu preciso fazer. Eu devo encontrar uma maneira pela qual eu possa entregar todo o amor e prazer da carne e dar lugar aos desejos de Cristo. Você não precisa parecer tão piedoso. Certamente você é, mas você vê o que o apóstolo está dizendo? É um ou outro. Se você não está construindo com ouro, prata e pedras preciosas na vida de outra pessoa, está construindo com madeira, feno e palha. Não existem outras escolhas, não há nada no meio, é um ou outro. É preto ou branco, ou a loucura do homem ou a sabedoria de Deus. É por isso que Paulo diz que você deve cuidar de como você deve edificar na igreja. O que você está fazendo com os outros agora? Por quê? E agora por quê? Bem, Paulo nos dá como motivação para isso o fato de que o dia do exame final está chegando. O dia em que seremos colocados à prova e seremos avaliados segundo as nossas obras. Vejamos o que ele nos diz através do versículo 14. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O que isso significa? Só posso mencioná-los muito brevemente. Lembre-se de que, como em 2 Coríntios, Paulo diz, todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Está em 2 Coríntios 5:10. E no livro de Apocalipse de João, ele descreve o Senhor diante de quem compareceremos, no capítulo 1, versículo 14. Seus olhos são como chamas de fogo. Esses olhos flamejantes e prescrutadores examinarão todas as nossas vidas cristãs do que foram feitas
com o que estamos consumindo. É o teste de fogo. Paulo diz em 2 Coríntios 5,10: então receberemos as coisas feitas por meio do corpo, sejam boas ou más. As mesmas duas categorias, sejam elas construídas com base na revelação da mente e o Espírito de Deus, ouro, prata e pedras preciosas. Há que se fazer uma comparação. Com o que estamos construindo? Uma ou outra? Se for bom, permanecerá. Ele resistirá ao teste e receberemos uma recompensa. Qual é a recompensa? Você sabe o que eu acho que pode ser? Há muitos palpites sobre isso, porque as Escrituras não nos dizem claramente, mas pode ser que tenha algumas dicas. Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: não és a nossa coroa de alegria? Quem sabe que a recompensa é simplesmente a alegria por ter passado a vida de uma maneira que vale a pena. Não há ninguém que seja cristão que não tenha algum grau de ouro, prata e pedras preciosas, porque Deus garante ao entrar em nossas vidas como cristão. Mas também pode haver muita madeira, feno e palha construída sobre a filosofia da carne ou de homens em vez do Espírito Santo. João diz em 1 João 2,28: vivamos de maneira que não sejamos envergonhados diante dele na sua vinda. É um alerta para nós. Qual será a sua vida? Essa é a questão. Cada um de nós aqui está investindo sua vida em algo. Você não pode viver sem fazer um investimento para a eternidade. Em que está? Será permanente o que você está fazendo? Isso vai durar? Isso resistirá ao teste? No grande dia em que todo o universo vir as coisas como elas são, você ficará cheio de alegria por sua vida ter sido investida naquilo que resistiu o teste e contribuiu para a glória do próprio Senhor. Não é muito bom pensar assim? Ou você terá vergonha de ter perdido todos esses anos, jogado fora, feito investimentos que não traz retorno, impressionando os homens e ensinando e influenciando outros a fazê-lo, e tudo foi queimado no fogo. Salvo, mas como se você tivesse que correr pelas chamas e perder tudo além disso? Não estamos falando de salvação, mas de reconhecimento por parte de Cristo. Aquilo que a Bíblia fala de galardão ou recompensa. O versículo 15 diz assim: se alguém construiu, se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. O versículo 15 nos diz: sofrerá prejuízo ou recompensa, ou seja, deverá receber o prêmio que está preparado, não a perda de salvação. Paulo nos informa que este crente será salvo através do fogo. O pensamento é de alguém correndo através de um incêndio, enquanto o edifício se desmorona. Ele corre para se salvar. Parece o Indiana Jones fugindo daquela enorme pedra, rolando na trilha, descendo da montanha atrás dele. Nossas vidas serão desenvolvidas com base em ouro, prata e pedras preciosas, crescendo a partir dessa revelação de Deus pelo Espírito, ou elas irão refletir as filosofias e especulações vazias e vãs do mundo ao redor para que vivamos? Apenas por prazer, fama e poder, ao invés de ser um instrumento do Deus vivo? Vamos escolher os materiais certos para fazer parte da nossa biografia,
que será revelada naquele grande dia onde nos encontraremos no tribunal de Cristo. E dessa forma, não teremos nenhum receio de passar pelo teste do fogo. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus.